Na semana passada, estudamos sobre maneiras de evitar a missão. Nesta semana, vamos ver como nos preparar para a missão. Qual deve ser a motivação, a real motivação para a missão? Quais devem ser os desejos que cada ser humano, cada pessoa, cada missionário tem ao se engajar na missão? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, lá no texto de Filipenses, capítulo 1, versos 15 a 18. Qual a constatação do apóstolo Paulo com relação aos diversos tipos de motivação para a pregação? Vamos ver o texto. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. O apóstolo Paulo estava dizendo que naquele momento da igreja, havia alguns que pregavam por interesse pessoal. Alguns pregavam por inveja, tinham inveja do apóstolo Paulo, do sucesso da pregação do apóstolo Paulo. Mas ele entendia o seguinte: não importava qual era o motivo, o importante era que o Senhor Jesus estivesse sendo pregado. E dessa forma, então, ele se alegrava. O importante era a pregação do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós criticamos outros pastores, outras denominações que pregam a Cristo e não pregam uma doutrina completa. Não deve ser assim, irmãos. Nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, nos alegrar na pregação e saber que o Evangelho, como diz a Bíblia, é como a luz da aurora, que vai nascendo até se tornar dia claro. Isso acontece com todos aqueles que são evangelizados, por quaisquer que sejam os pastores. Na verdade, irmãos, qual deve ser a nossa motivação? Qual deve ser a nossa motivação principal? Nós vemos muitos pastores que pregam por interesse financeiro, por interesse de fama, de poder político. Mas nós devemos pregar ao Senhor Jesus por conta do amor. Vejam lá, o ideal, porém, é que a nossa motivação para pregar a Cristo, para a missão e para alcançar outros com as boas novas tenham como base o amor e a verdade, não emoção egoísta, inveja ou rixa. Qual deve ser, irmãos, a motivação do crente ao pregar o Evangelho? Amor e verdade. Amor ao Senhor Jesus, amor às pessoas e a divulgação da verdade. Qual a verdade? A verdade como ela está na Bíblia Sagrada. O que Jesus fez por nós, é isso que devemos pregar. Devemos pregar no poder do Espírito Santo. Veja ainda outro texto da nossa lição da Escola Sabatina. O fato de que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, conforme 1 João 4,19, indica causa e efeito, isto é, a razão que nos motiva a responder e agir. Como ele nos amou primeiro, nós agora vamos amá-lo e nós agora vamos nos engajar na missão. Vamos propagar a missão, propagar o Evangelho. Quando respondemos ao amor de Deus por nós, nós o fazemos proclamando e vivendo em palavras e ações as boas novas de que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Ao compartilharmos a verdade contida em sua palavra, essa verdade alcançará ouvidos receptivos e produzirá muito fruto à medida que o Espírito Santo trabalha. Devemos divulgar a mensagem, pregar o Evangelho em amor, e o Espírito Santo completa a obra, faz a obra, na verdade, executa a obra de converter as pessoas. Nessa semana nós vamos estudar sobre a missão e sobre a motivação e o preparo para a missão.
O nosso verso para memorizar mostra uma das motivações. Vejam lá. São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus estava falando de uma motivação, de algo que deve nos motivar para pregar o Senhor Jesus Cristo, e devia motivar aos discípulos. Era o cumprimento das profecias messiânicas. Isso dava embasamento, isso dava motivação para que se pregasse, para que aqueles apóstolos pregassem ao Senhor Jesus Cristo. Nessa semana, nós vamos ver alguns acontecimentos da igreja cristã primitiva, que vão nos ajudar, nos dar orientação para essas partes importantes da missão, ou seja, a motivação e o preparo, ou seja, o amor e a verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com o estudo da palavra de Deus a cada semana, o estudo da sua palavra. Queremos estudar nesta semana sobre a motivação e o preparo para a tua missão, para nos engajarmos na tua missão. Nos abençoa, portanto, possamos ter um estudo feliz, um estudo produtivo, possamos encontrar na Bíblia Sagrada razões para nos motivar para pregar o Evangelho. E possamos também nos preparar, possamos ver na igreja cristã primitiva exemplos que nos inspirem hoje, no século XXI, para que cumpramos a tua missão. Nos abençoa, portanto, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar a todos os irmãos um feliz estudo da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a todos no estudo da Bíblia nesta semana.